OVNI e as civilizações extraterrestres, capítulo 10. Quando o céu fala, diálogo com o espaço. No mês de janeiro de 1966, a Estrela Vermelha publicou a entrevista de um sábio soviético, o Sr. Nikiforov. Este pesquisador declarou então: os engenhos espaciais do futuro farão abastecimento de oxigênio e de hidrogênio sob o Sol. Segundo ele, esses dois elementos existem em todo o universo, e afirmou que seria possível um dia que naves espaciais se aproximassem do Sol para ali se reabastecer, depois tornar a partir para outros planetas distantes. Tem-se o direito de perguntar se os sábios soviéticos não chegaram à conclusão de que os iniciados do passado tinham razão quando ensinavam que a temperatura do astro do dia na sua superfície não ia além dos 37 graus centígrados. Os raios calóricos que percebemos não seriam senão uma forma de onda nascida nas altas camadas da atmosfera a 500 ou 600 quilômetros, sob a ação de energias vibratórias. Os mistérios do cosmos são considerados com o maior interesse por certos sábios, e o problema dos OVNI, que se integra entre os segredos do espaço, leva numerosos cientistas a reconsiderar sua posição em relação aos nossos visitantes celestes. 3 pesquisadores chilenos declaravam em agosto de 1965 ao jornal La Tercera de la Hora: é lamentável que os governos não parecem dar-se conta do que se chama discos voadores e que mantém o público na ignorância a este respeito. Para nós é certo que engenhos misteriosos circulam em redor da Terra e que os testemunhos não são fantasias. Certamente, o fenômeno fica cientificamente inexplicado, mas estamos persuadidos de que não estamos sós no universo. Vinda do professor Gabriel Alvial, diretor do Centro de Radiações Cósmicas do Chile, do professor Cláudio Anguita, diretor do Observatório de Serra Calão, e do professor Mitrovan Zuerev, um soviético designado para esse mesmo observatório, esta afirmação adquire certo valor. Segundo Sir Bernard Lovell, é provável que a vida exista em numerosos pontos do universo. Os elementos necessários para a criação da vida existem nas nuvens gasosas das galáxias. No curso da formação do universo, estes elementos depositaram-se sobre as estrelas, os planetas e sua combinação permitiu a evolução. Certamente, estes elementos serão descobertos quando o homem puder atingir outros planetas. Alguns mistérios de Vênus. O Dr. John Krause, do Observatório do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, considera que, em razão dos sinais frequentemente percebidos, uma estação de transmissão de rádio poderia existir em Vênus. Comentando os resultados obtidos pela experiência do VenuSeek, o professor Alexandre Lebedinsky escrevia no número de março de 1966 de Terra e Universo: a temperatura à superfície de Vênus é da ordem de 50 a 60 graus centígrados, isto é, menos do que se admitia até o momento. Já em 1964, o russo Kozyrev ficava surpreso de detectar à superfície do planeta fenômenos luminosos cuja intensidade era comparável à das explosões atômicas. Em busca de comunicações extraterrestres. Os astrônomos norte-americanos e soviéticos empreenderam um programa comum que consistia em alcançar os meios de comunicar-se com eventuais civilizações extraterrestres. Esta questão foi longamente examinada num dia de setembro de 1964 no Observatório de Buracani, em Hebron. Esta assembleia extremamente séria era presidida pelo acadêmico Ambarts Kumian, presidente da União Internacional Astronômica. Durante esta reunião, analisou-se o problema sob todos os ângulos. Um dos maiores especialistas mundiais de radioastronomia, o professor Shklovsky, resumiu as conclusões deste encontro. Devemos desde agora sondar o cosmos para tentar entrar em contato com eventuais civilizações extraterrestres. Supondo-se que uma civilização extraterrestre exista e que seja mais avançada do que a nossa, pode-se pensar que ela emite sinais no cosmos. As ondas radiodecimétricas e centimétricas deveriam permitir uma comunicação entre sistemas solares. Os sábios que participavam desta reunião consideraram que os meios de escuta de que dispomos atualmente na Terra devem captar tais sinais,
se é que existem. Mas antes de tentar tal operação, é preciso ser capaz de distinguir um sinal de rádio natural de um sinal artificial. Há, com efeito, no cosmos numerosas fontes naturais de ondas hertzianas que os rádios astrônomos escutam. Estes, pois, propuseram uma série de critérios que permitam distinguir um sinal artificial de uma emissão natural. Atualmente, uma rede de receptores terrestres de sinais hertzianos cobre a superfície do globo. Para poder assinalar nossa presença em caso de recepção de uma onda suspeita, os rádios astrônomos dispõem de emissores possantes. Um plano de escuta cósmica foi posto em ação e pesquisas sistemáticas permitem detectar emissões que venham de distâncias de 1000 anos-luz. A França ocupa um lugar de primeiro plano neste tipo de pesquisas. Kellerman escuta. Partindo desses dados é que o professor australiano Kellerman relançou no início de 1965 o interesse pelos misteriosos sinais do espaço que seriam transmitidos por uma supercivilização instalada em um distante planeta. Mensagens foram captadas no Observatório de Parkes, no estado de Nova Gales do Sul, por um radiotelescópio gigante. A fonte de energia captada em Parkes foi denominada 1934-63. Recorda-se que os soviéticos Kardashev e Shklovsky tinham notado traços de uma emissão muito potente atribuída também a uma civilização avançada situada em CTA-102 há vários bilhões de anos-luz. A intensidade das emissões recebidas em nosso globo revelaram então que os meios de que se dispõe neste planeta longínquo são nitidamente superiores aos nossos. Poderíamos encontrar lá a prova de que os OVNIs são engenhos reais e que são pilotados por seres que têm uma técnica superior à nossa. Rádio Júpiter. 4 sábios da Universidade da Flórida estudaram durante mais de 5 anos mensagens provenientes de Júpiter. Este estudo, posto sob a direção de T.D. Carr, revelou um fantástico segredo. Sabe-se agora que emissões são recebidas num comprimento de onda de 18 megaciclos e que elas se manifestam durante períodos bem definidos. 9 horas, 55 minutos e 28 segundos 8. Os astrônomos que não gostam de comprometer-se atribuem estas ondas a tempestades na atmosfera do planeta. Mas o ritmo e a duração fixa de seu tempo de recepção deviam levá-los a excluir esta hipótese. Pensa-se em vulcões, o que parece bem improvável porque não têm sido detectadas ondas de rádio durante erupções terrestres. Os sábios sérios colocam-se agora na única posição válida: a existência de seres inteligentes de uma química diferente da nossa em Júpiter. Em outubro de 1965, o engenho laboratório Zond 3, lançado pelos russos, detectava por sua vez misteriosas emissões de rádio de uma extraordinária potência que emanavam de um dos planetas do Sistema Solar. Os soviéticos excluíram imediatamente a possibilidade de perturbações radioelétricas de origem solar, erupções. O astrônomo Vyacheslav Blich, por sua vez, concluiu que essas emissões tinham por origem Júpiter. Esta conclusão não é certamente estranha ao fato de que T.D. Carr localizara meses antes os pontos de origem exatos dos emissores jupiterianos. 3 fontes fixas distribuídas na superfície do planeta. Uma experiência durante a qual surgem monstros. Há mais de 40 anos, em agosto de 1924, o planeta Marte aproximou-se da Terra. A Marinha norte-americana quis aproveitar o fato de ele passar a 60 milhões de quilômetros da Terra e somente para captar sinais eventuais, se é que Marte poderia emitir sinais. Mas como a experiência poderia fracassar, os observadores da Marinha quiseram permanecer no anonimato. Financiavam a operação, forneciam o material e a mão de obra técnica necessária, mas outra pessoa qualquer é que devia endossar a responsabilidade oficial da empreitada. O Dr. David Todo foi esse responsável. Em fitas registradoras gravam-se cabeças apocalípticas. O governo ordenou a todas as emissoras de rádio que ficassem em silêncio durante toda a duração da experiência. No interior de uma radiocâmera Jenkins, uma fita de papel sensível passava diante de pontos luminosos oscilantes. Cada sinal de rádio captado era convertido num risco luminoso que se registrava sobre o filme.
O material de registro media cerca de 9 metros de comprimento e 0,15 metros de largura. Outros países cooperaram com a experiência. A 28 de agosto de 1924, a imprensa anunciava: o filme mostrou, preto e branco, de uma parte um alinhamento contínuo de sinais, de outra parte, a intervalos regularmente espaçados, sinais apresentando em grupos e curiosamente embaralhadas, formas que pareciam fisionomias humanas cruelmente descarnadas. Os sábios que examinaram este espantoso documento ficaram estupefatos pelo inusitado caminho que os acontecimentos iam tomando. O inventor da radiocâmera, Jenkins, não compreendia absolutamente nada desses sinais esquisitos e das caricaturas apocalípticas que tinham vindo inscrever-se na fita sensível. Classificaram a película como maldita e esqueceram-na completamente. Após alguns meses, sábios norte-americanos instalaram no deserto de Mojave, na Califórnia, uma antena parabólica gigante capaz de seguir uma cabine espacial até os confins do cosmos. Esta orelha de 65 metros de diâmetro é a mais sensível jamais construída, entre elas a de Jodrell Bank. Esta instalação permite detectar um veículo cósmico até as proximidades de Plutão, seja, a 5,6 bilhões de quilômetros da Terra. A nova antena de Gladstone, cujo topo domina a 72 metros de altura o deserto de dunas e de areia onde não sobrevivem senão cactos de formas apocalípticas, tem o dobro do alcance daquela que serviu às comunicações entre os dois Mariners que sobrevoaram Marte e Vênus, portanto apta para seguir os OVNI a distâncias enormes. Dobrando esta rede de vigilância, os Estados Unidos elaboraram um programa de observação e de identificação de satélites artificiais. Este programa compreende especialmente o sistema fotográfico encarregado de filmar os satélites graças ao poderoso raio laser. 3 câmeras foram instaladas em Woodruff, no Novo México. Os satélites são iluminados e filmados. Os Estados Unidos possuem atualmente a carteira de identidade dos engenhos colocados em órbita pelo homem e que evoluem no espaço aéreo dos Estados Unidos. Não é mais segredo para ninguém dizer que, atualmente, todas as grandes potências já penetraram uma parte do mistério OVNI. Os meios de detecção aperfeiçoados postos em comum pelos russos e os norte-americanos não podem em nenhum caso ser inferiores àqueles que possuem os simples amadores, que conseguiram fotografar os OVNI. As fotos não podem ser contestadas, contam-se por centenas. A única conclusão que se impõe é que nas altas camadas uma senha de silêncio foi imposta sobre o fenômeno. Os pequenos homens verdes, LGM. Foi numa bacia natural em Arecibo, Porto Rico, que os norte-americanos construíram uma orelha gigante que lhes permite seguir durante mais de 2 horas os murmúrios do planeta Vênus. O refletor de Arecibo é fixo, mas, estando em latitude de 18 graus norte, encontra-se numa região onde regularmente os planetas passam no zênite. De outro lado, a 50 metros acima do refletor, uma cabina de 550 toneladas está suspensa a cabos que sustentam 3 grandes torres. E graças aos deslocamentos desta cabine, na qual foi instalado um conjunto emissor-receptor, é possível visar fontes até aos 18 graus zênite. Esta grande antena registrou uma fonte destes sinais do espaço que se perpetuam 3 horas por dia. Os membros da Universidade Cornell de Arecibo colocam as suas maiores esperanças no instrumento que foi posto à sua disposição. Graças a ele, foi possível verificar a incrível descoberta feita por Sir Martin Reilly da Universidade de Cambridge, os pulsars. Frank Dark, diretor do Observatório Ionosférico de Arecibo, descreve-os assim: produzem-se a cada 1,3372795 segundos com uma rigorosa regularidade. A intensidade de cada impulso é variável durante 1 minuto. A emissão enfraquece até desaparecer durante 3 ou 4 minutos para reaparecer com a mesma intensidade. O presente ciclo é contínuo. O imenso radiotelescópio de Arecibo pode captar sinais emitidos desde uma distância de 300 anos-luz. Não é, pois, de se surpreender saber que os sinais provêm de um ponto situado entre Vega e Altair, perto do centro da Via Láctea.
Os sábios da Universidade de Tecnologia de Pasadena, na Califórnia, assinalavam, por sua vez, ter captado a 17 de maio de 1968 emissões que vinham de estrelas da Via Láctea. As frequências recebidas variam de 20 a 2.292 megacimbals. Duas outras estrelas emitem nas frequências de 83,3 a 86,3 e de 84,4 a 85,4, frequências utilizadas pela televisão e o rádio em modulação de frequência. O campo magnético de nosso planeta e a presença da atmosfera prejudicam consideravelmente a recepção de emissões extraterrestres, e sem dúvida foi por esta razão que, a 30 de julho de 1968, a NASA pôs em órbita um satélite semelhante a uma imensa aranha, que possui 4 longas antenas de 50 metros cada e uma de 40 metros. Este engenho, que gravita a 5.500 quilômetros da Terra numa órbita circular, já coletou informações da mais alta importância para a radioastronomia. No mês de agosto de 1968, 2 sábios do Departamento de Astrofísica da Universidade de Sydney captaram sinais de rádio que poderiam ser transmitidos por uma longínqua civilização, acredita o professor Bernard Mills, diretor desse departamento. Esses apelos provêm de fontes situadas a 500 anos-luz da Terra, isto é, em nossa galáxia. Os doutores Tommy Turtle e Alec Vaughan também registraram, graças ao radiotelescópio gigante de Mills-Cross, estas modulações do infinito. Estes sinais, salientou o professor Mills, são frequentes e regulares e emitidos a intervalos exatos. Não se pode dar atualmente nenhuma explicação do fenômeno, mas o professor Mills não exclui a existência de uma forma qualquer de civilização extraterrestre que disponha de uma fonte artificial de emissão. Sinais idênticos tinham sido captados em novembro de 1967 em Cambridge, na Inglaterra. O professor Sir Martin Hyle, chefe da equipe de Cambridge, que detectou esta fonte de rádio, considera pouco provável que estas ondas sejam emitidas por uma inteligência, mas acrescenta: nós batizamos como LGM, o ponto de onde provém estes apelos cósmicos, isto é, Little Green Men, Pequenos Homens Verdes, ou Planeta dos Pequenos Homens Verdes. Sabendo-se que existe um dossiê secretíssimo no Estado-Maior da Real Força Aérea, Royal Air Force RAF, sobre os LGM e suas curiosas máquinas voadoras, deveremos admitir que Sir Martin Hyle tem um senso de humor tipicamente britânico.